Olá você, meu caro, minha cara, seja bem-vindo a esse encontro onde o nosso objetivo é falarmos rapidamente sobre o Instituto do Parcelamento. Muita gente me questiona acerca dos momentos ou das possibilidades que nós temos em relação aos parcelamentos em matéria tributária. Eu quero abordar esse assunto com você nesse nosso encontro rápido aqui. Antes de eu começar a falar, quero me colocar à sua disposição através das minhas redes sociais, meu e-mail, enfim, estou sempre à disposição de vocês, caso queira tirar dúvida, caso queira bater um papinho aí acerca dos nossos assuntos, estou sempre à disposição, fique muito à vontade para fazer esse contato comigo sempre que achar necessário, sempre que puder, e eu tento responder sempre com a maior rapidez, a maior presteza possível. Pessoal, tem que falar de parcelamento. A primeira coisa que eu quero fazer é justamente caracterizar com você o que é o parcelamento. O parcelamento ele está enquadrado na matéria tributária como sendo uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, quando a gente pensa em parcelamento, estamos diante de uma situação onde a legislação vai permitir que haja uma causa suspensiva. Você sabe que a partir do momento em que o crédito tributário tenha sido lançado, ou seja, a partir do lançamento, o tributo passa a gozar de exigibilidade. Ou seja, uma vez lançado o crédito tributário, a Fazenda tem a prerrogativa de exigir esse crédito tributário do sujeito passivo. Seja ele contribuinte, seja ele responsável, a legislação atribui a esse sujeito passivo a obrigação de fazer o pagamento desse valor, e quem determina isso é justamente o lançamento. O ato de lançamento, que é o ato que constitui o crédito tributário, através da verificação da ocorrência ali do fato gerador, determinação da matéria que é tributável naquele ato, através do cálculo do montante do tributo devido, através da identificação de quem é ou quem deva ser atribuído ali a responsabilidade como figura de contribuinte ou responsável do passivo, ou seja, quem ganha a condição de sujeito passivo dessa obrigação tributária, tudo isso é realizado através do ato de lançamento. Seja ele um lançamento de ofício, seja esse um lançamento direto, seja um lançamento por homologação, por declaração, qualquer das modalidades de lançamento vão dar a esse crédito essa característica de exigibilidade. Então, a Fazenda Pública, através do seu ato administrativo de lançamento, vai fazer com que aquele crédito passe a ser exigível do contribuinte, justamente a partir do ato de lançamento. E aí, uma vez lançado, esse crédito ele passa a gozar de uma presunção relativa de liquidez e de certeza. Ou seja, a Fazenda Pública passa a poder exigir do contribuinte, passa a poder exigir do responsável, do sujeito passivo, né, a obrigação de pagar, e a gente já tem a presunção de que essa cobrança está válida, está correta. Obviamente que nós podemos impugná-la, podemos discutir ela, especialmente quando existe algum tipo de vício nessa imposição, mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar sobre o parcelamento. Quando eu olho aqui para as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, a gente vai enxergar que diversas são as possibilidades, diversas não, são 6 aqui que o CPN coloca para a gente, né, que são causas que suspendem ali a exigibilidade, e quando eu penso nessas causas, você enxerga comigo aqui que no inciso número 6, o CPN traz o parcelamento como suma dessas causas de suspensão ali de exigibilidade. Quando eu penso em qualquer das hipóteses de suspensão, inclusive ali o parcelamento, quais são os efeitos disso? Eu vou imaginar basicamente que a partir do momento em que o crédito tributário esteja com a sua exigibilidade suspensa, isso vai, a partir da suspensão, vedar que a Fazenda Pública cobre esse crédito do contribuinte. Aí você me pergunta, Rubens, como assim, né? Como assim veda que a Fazenda cobre? É isso mesmo. A partir do momento em que o tributo goze de suspensão da sua exigibilidade, a Fazenda não poderá, neste momento ou neste intervalo em que estiver vigindo a causa suspensiva, a Fazenda Pública não pode exigir do contribuinte aquele crédito. Ou seja,
o principal dos efeitos da suspensão da exigibilidade é justamente afastar a exigibilidade daquele crédito. Eu acabei de dizer que, com o lançamento, o tributo passa a ser exigível. Então, eu quero que você entenda comigo que, a partir do momento em que eu leve a efeito uma causa que suspenda essa exigibilidade, a Fazenda não mais poderá cobrar aquele valor daquele contribuinte. Não quer dizer que isso perca a exigibilidade, ao contrário, suspende a exigibilidade. Então, enquanto o parcelamento ou qualquer das outras causas suspensivas, mas vou focar no parcelamento nesse encontro nosso, enquanto o parcelamento estiver vigindo, estará suspensa ali a exigibilidade desse crédito tributário, porque enquanto suspensa a exigibilidade, eu tenho um afastamento da inadimplência. A Fazenda não pode exigir de mim, enquanto estiver vigorando uma causa suspensiva, porque é como se eu não estivesse devedor naquele momento. Na verdade, eu não estou devedor. Eu tenho um compromisso para com a Fazenda Pública, eu tenho uma assunção de responsabilidade, de obrigação de pagar, que pelo aceite da Fazenda Pública, através da consecução de um parcelamento, ela pactuou comigo. E esse pacto pressupõe que a Fazenda não me caracterize mais como inadimplente. Então, a partir do momento em que eu não seja mais um, aspas, inadimplente, a Fazenda Pública não pode exigir de mim esse crédito tributário. Isso também vai impedir, por exemplo, a partir de uma causa suspensiva, que haja uma compensação de ofício por parte da Fazenda Pública, que haja uma negativa, um indeferimento de certidão positiva com efeito negativo. Ou seja, a partir do momento em que houver uma das causas suspensivas, a Fazenda é obrigada a fornecer a mim uma certidão positiva com efeitos de negativa. Mas, por outro lado, eu tenho que entender que, havendo uma causa suspensiva, isso não vai modificar o prazo de decadência ou o prazo de fluência da decadência. Por quê? Porque a partir do momento em que eu pense em decadência, não tem nada que interrompa o prazo para a Fazenda lançar. Quem interrompe o prazo para a Fazenda lançar é necessariamente o ato de lançamento. Mas eu não quero nem entrar nessa seara com vocês, porque quando a gente fala disso, a partir do momento em que eu tenho ali a constituição do crédito, a decadência já passou. O que eu posso garantir para você é que, enquanto estiver suspensa a exigibilidade, não está correndo o prazo prescricional, que é o caso do prazo de cobrança desse crédito tributário. Isso acaba sendo alvo, sim, de uma verificação como essa. E aí é importante entender que, uma vez que tenha sido lançado o crédito tributário, mas esteja com a exigibilidade suspensa, o crédito não pode ser oposto ao contribuinte, justamente porque eu não estou em situação de inadimplência. Então, válido entender que, havendo causa de suspensão, eu vou enxergar ali essa hipótese de impedir, um impeditivo ao prosseguimento dessa cobrança, e esse talvez seja o principal aspecto. Agora, quando eu penso no parcelamento, o parcelamento ele só vai ser concedido na forma e nas condições que a lei especifique. Não é, eu ouço muito isso, Rubens, a Fazenda é obrigada a parcelar um passivo tributário? A resposta é não. Ela não é obrigada. Mas a partir do momento em que exista uma lei fixando hipóteses e condições para um parcelamento e o contribuinte faça ali a adesão a esse programa que a lei preveja, a essas formas, a essas condições que a lei estabeleça, então a Fazenda Pública não pode negar o direito do parcelamento ao contribuinte. Então, a lógica é, a Fazenda não é obrigada a parcelar nada para ninguém, mas havendo concordância e aceite pelo contribuinte de que ela queira parcelar, ou que ela autorize um parcelamento, ele preenchendo os requisitos, ele contribuinte responsável no sujeito passivo, preenchendo os requisitos para um parcelamento, a Fazenda não pode negar esse direito ao contribuinte. Passa a ser um direito dele a partir do momento em que ele preenche os requisitos todos.
Não é obrigatório que a fazenda parcele. Então, se não houver na minha cidade uma lei que preveja o parcelamento do meu passivo de IPTU, ela não é obrigada a parcelar nada. Ah, vou entrar com uma ação para justificar, para pedir para parcelar. Não precisa, porque não adianta, porque não tem lei. O juízo não faz esse papel, ele não legisla. Mas, havendo lei e eu preenchendo os requisitos, aí a fazenda não pode negar o direito a esse parcelamento. Ah, Rubens, eu posso entrar com uma ação para determinar que haja uma quantidade maior de parcelas? Não, porque depende daquilo que a lei precisa estabelecer. Se a prefeitura, se o Estado, se a União deferem um parcelamento e na lei preveja que haja um valor mínimo de parcela, não adianta. Entendo que judicializar esse tipo de coisa é perder tempo. A menos que você queira, né? Mas, enfim, não é essa a finalidade do nosso encontro aqui, entender a questão prática disso. Mas, a outra pergunta que eu ouço é, Rubens, eu posso parcelar a qualquer momento? Depende da lei. Em regra, as legislações não vedam momento para parcelamento. O contribuinte pode parcelar a qualquer momento. Ah, mas mesmo em sede de execução fiscal, sim. Mesmo após uma certidão endividativa, uma execução endividativa, sim. Por quê? A ideia do parcelamento é viabilizar o pagamento de forma mais amena. E, em regra, a fazenda quer receber. Tá? Quando eu penso no parcelamento, então eu preciso buscar a lei que trata do parcelamento lá perante o meu ente, se é um tributo federal, lei federal, se é um tributo estadual, lei estadual, se é um tributo municipal, lei municipal, e buscar ali quais são as condições, número de parcelas, valor mínimo de parcela, quantidade de parcelamento que é possível, se há algum tributo específico que não comporte parcelamento, pode acontecer, né? Então, temos que entender isso sempre na forma da lei. E é tão interessante a finalidade da lei, que olha o que fala aqui, a Lei 9.430 de 96, ela foi alterada em 2011, a redação que está aqui é com a alteração da lei já de 2011, mas olha o que ela fala, ó, a representação fiscal para fins penais relativas a crimes contra a ordem tributária, será encaminhada ao MP depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Ou seja, o ato de redirecionamento disso para encaminhamento para fins penais depende da conclusão do lançamento do crédito. Ou seja, pressupõe o lançamento efetivo da obrigação tributária. Olha o que a lei fala. Na hipótese de construção de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao MP após a exclusão da pessoa física ou jurídica de um parcelamento. É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes, né, contra a ordem tributária durante o período em que a pessoa física ou jurídica relacionada com os agentes dos autos dos crimes estiver incluída em parcelamento. Suspensa a pretensão punitiva. Olha, se suspende o crime, olha que interessante, eu posso me valer disso para impedir o prosseguimento de um encaminhamento na esfera penal, desde que o pedido de parcelamento tenha sido feito antes do recebimento da denúncia. Então, é um momento aqui em que isso pode acontecer. Reparem que ele fala ainda, extingue-se a punibilidade dos crimes quando a pessoa física ou jurídica tiver feito pagamento integral dos débitos oriundos dos tributos, inclusive os seus acessórios, que tiverem sido objeto da concessão do parcelamento. Olha que efeito interessante que essa lei tem para a gente, né? Que o parcelamento tem. Olha a outra lei que fala do tema também, Lei 10.684/2003, artigo 9º. Suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes contra a ordem tributária quando o agente dos autos dos crimes estiver incluído em regime de parcelamento. A prescrição não corre enquanto tiver suspensa a exigibilidade, extingue-se a punibilidade dos crimes quando a pessoa jurídica tiver feito ali o pagamento desse crédito. Separei uma jurisprudência aqui que ela fala de um aspecto interessante também. O parcelamento e o regular pagamento do débito da Fazenda Estadual é impositiva a suspensão da ação penal, ordem concedida de ofício para suspender a ação penal enquanto houver o parcelamento do débito tributário devido à Fazenda Estadual. Reparem que aqui ele está falando de uma lei estadual. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui faz menção a um parcelamento de lei de tributo federal. Mas reparem que interessante. Eu tenho ali um efeito bastante prático. Eu posso pedir a qualquer momento, nos termos da lei estadual, da lei municipal, da lei que trate do tributo, isso vai suspender os efeitos, permitindo que o contribuinte tenha acesso
a certidão negativa de débitos, ou positiva com efeito negativo, impedindo o prosseguimento de esfera penal e pode ser deferida a qualquer momento, que é importante, que isso esteja previsto na lei estadual, na lei do tributo, e a partir do momento em que isso aconteça, o contribuinte não sofrerá os efeitos dessa cobrança, não sofrerá os efeitos dessa cobrança como se ele não fosse devedor naquele momento. Bom, com isso eu quis abordar rapidamente o tema de parcelamento. Tem muito mais coisa para falar de parcelamento, mas nesse tempinho que reservou aqui foi para falar do Instituto em si. Tá bom? Um abraço para você, coloco novamente os meus contatos na tela, caso queira falar comigo, fique muito à vontade, estou sempre à sua disposição. Até uma próxima. Tchau, tchau.